Olá, meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues, eu sou graduando pela Universidade Federal da Grande Dourados no curso de Letras, Licenciatura e Habilitação em Literaturas de Língua Portuguesa, e juntamente a professora Leonestre de Barzotto, que é professora do programa de pós-graduação também pela UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, que se situa em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós dois, em coautoria, desenvolvemos a pesquisa cujo título é A Literatura de Borderlands enquanto ferramenta para a didática de leitura em direção ao ensino decolonial de língua inglesa. Bom, as nossas intenções com esse artigo era mostrar como este livro aqui, que é chamado Borderlands, La Fronteira de New Mestiça, da autora Gloria Anzaldúa, dela, a autora chicana, como esse livro ele poderia ser usado como uma leitura para a didática em sala de aula, para o ensino fundamental, como a leitura poderia fomentar práticas decoloniais de ensino de língua inglesa. Bom, eu vou ler aqui rapidinho um resumo, né? É o seguinte. Esta pesquisa pretende ilustrar como a obra Borderlands, A Fronteira, de New Mestiça, de Gloria Anzaldúa, tem o potencial de se tornar ferramenta para a didática para o ensino decolonial de língua inglesa para o ensino fundamental, anos finais. Ao lado disso, esta pesquisa preside discussões sobre a urgência da educação colonial no contexto de neoliberalização das instituições de ensino e supervalorização do conhecimento euro-ocidental. E como, Borderlands, La Fronteira de New Mestiça, pode ser usado como uma leitura que fale contra essas práticas neoliberais eurocentradas. Para tanto, mapeia-se as habilidades e competências promulgadas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como se sabe, que encontra oportunidade de desenvolvimento a partir da leitura paradidática do livro de Anzaldúa, bem como revisa-se algumas teorias sobre didática, pedagogia e educação decoloniais, tais quais as propostas insurgentes de Pedro Jonathan Chaves, nesse livro aqui, Didática, Decolonialidade e Epistemologias do Sul. Bem como outros autores em artigos científicos, como Franco, 2022, Bezerra et al., de 2020. A ilustração de como Borderlands, a fronteira de língua mestiça, tem potencial de se tornar uma ferramenta para a didática e ensinar em direção a um ensino decolonial de língua inglesa mostra-se bem sucedida, já que o livro de Anzaldúa está em conformidade com o que promulga a BNCC para o currículo de língua inglesa. Bom, lido esse resumo da minha pesquisa, da nossa pesquisa, uma pesquisa que eu fiz juntamente com a professora Leonestre de Barzotto, nós dois fizemos essa pesquisa na intenção de demonstrar como este livro, que é um livro tão iluminador, pode esclarecer tantas questões de etnia, de gênero, de classes sociais, principalmente as que são subalternizadas nesse sistema. A gente pensou como que a gente poderia usar esse livro em uma leitura que desenvolvesse as habilidades e competências que a BNCC promulga para o ensino de língua inglesa. Então, quando a gente estava fazendo essa pesquisa, as leituras, tanto da Base Nacional Comum Curricular, quanto de Borderlands e desses outros artigos e sugestões desses profissionais, desses outros pesquisadores, nós percebemos que a BNCC, ela a todo momento ela está trabalhando com um eixo de interculturalidade, que é um eixo que faz com que a gente tente ensinar e aprender o inglês no ensino fundamental, na educação básica, de forma que a gente possa entender o inglês como uma língua intercultural, não uma língua hegemônica, aquela língua que a gente conhece, que é a língua europeia, americana também, muitas das vezes, que é a língua correta, digamos assim. A BNCC ela não trabalha com essa ideia de língua hegemônica, do inglês hegemônico. Ela prefere trabalhar com a ideia de como o inglês ele se insere em diferentes comunidades. E como conhecer essas diferentes comunidades pode fomentar uma visão de mundo mais completa e mais respeitosa, principalmente em relação às diferenças e aquilo que foge do padrão, aquilo que foge do que é dito como correto e o hegemônico. E Borderlands faz exatamente isso. Borderlands ele tem um uso muito interessante da linguagem, que é a partir de uma técnica conhecida como code switching, em que ele transita do inglês para o espanhol. E nisso ela mostra como a língua, principalmente o inglês na fronteira dos Estados Unidos e México, é um inglês híbrido, é um inglês que
respeita a variação linguística, né, por ser em si próprio um inglês variado, né. E mesmo quando esse inglês ele é vítima de preconceito, a Anzaldu ela consegue mesmo assim se orgulhar do inglês que ela utiliza na obra dela, que é o inglês dela. Então a gente entendeu que essa obra aqui, ela era principalmente uma obra que entrava em muita conformância com o que a BNCC promulga para o ensino de língua inglesa. E nessa nossa pesquisa, a gente acabou mapeando, né, as habilidades e competências que ganhavam oportunidade de desenvolvimento a partir da leitura paradidática dessa obra aqui. Quando a gente fala em leitura paradidática, a gente quer falar principalmente de uma leitura que não é aquela leitura que serve como um livro didático, né, que é o livro que traz os exercícios e que desenvolve em si o currículo da forma como as bases pedem, né, as bases curriculares. Mas sim uma leitura que tivesse para além do livro didático, mas que pudesse também ser usada, né, para desenvolver competências curriculares. E Borland se mostrou um livro excelente nesse quesito de desenvolver tais habilidades. E é isso, eu agradeço pela atenção de todos e obrigado.